Tem algumas coisas no mundo que me tiram do sério, me deixam puta da vida. Duas delas são comentaristas de portal e ter que explicar coisas que deveriam ser óbvias. Essas duas coisas vão me ajudar a explicar porque a gente ainda precisa de feminismo. Bitch pop, bitch pop, bitch pop, bitch pop, bitch pop, bitch pop. Agora pronto, era o que faltava. Virou moda, essas feministas empurrando isso na cabeça das pessoas e todo mundo engolindo isso. Todos odeiam o machismo, mas esse feminismo desgraçado todo mundo aceita. Não dizem que os direitos são iguais? Machismo e feminismo não são as mesmas coisas. Não são nem exatamente o oposto uma da outra. Assim como racismo e lutar contra o racismo são coisas completamente diferentes. Feminismo, de uma forma bem geral, é você lutar pela igualdade social, política e econômica entre os gêneros. A gente não tem essa igualdade ainda. Alguns exemplos. As mulheres ainda ganham no Brasil 30% menos do que os homens. E é muito mais difícil as empresas promoverem mulheres para os cargos de chefia. A gente tem um país com mais de 50% da população de mulher e na Câmara dos Deputados são menos de 10% de deputadas. No Senado são 18% de senadoras. Tá tudo desigual ainda, né? Machismo é diferente do feminismo porque machismo é uma forma de opressão. O que é opressão? São os homens ditando regras para as mulheres, na maior parte das vezes contra os interesses das mulheres. Não só dizendo que elas são inferiores, como se a gente fosse menos inteligente, menos capaz, também querendo mandar em coisas como a forma como a gente se veste, os padrões de beleza, o que a gente é capaz de fazer no trabalho e mais um monte de outras coisas que não fazem o menor sentido. O machismo também é diferente do feminismo porque ele é um sistema dominante. São os homens dominando o mundo e dizendo como todo mundo, homens e mulheres, tem que se comportar. Então, antes de sair falando bobagem, tem que lembrar que a gente não tá tentando tomar o lugar dos homens. A gente tá tentando conquistar as mesmas oportunidades e as mesmas condições que os homens já têm há séculos. Guerrinha de sexos, que coisa de colégio. Gente, de novo, vamos lá repetir para não esquecer. Denunciar o machismo não é guerrinha de sexos. Denunciar o machismo é tentar criar um mundo onde todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens já têm. É tentar acabar com uma série de regras e de instituições que oprimem a mulher, que tentam mandar na mulher e que causam também violência, morte, violência sexual, né? A gente não pode esquecer que no Brasil, só na última década, 47 mil mulheres foram mortas só por serem mulheres. Além disso, em média, 6 mulheres são estupradas por hora no Brasil. Não é uma guerrinha de sexo, é um absurdo. O mundo é machista mesmo, e daí? Sempre foi e sempre será. É a natureza do bicho homem, ainda bem. Ainda bem que você tá errado, né, amigo? Num livrinho de 1949 chamado O Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir gastou 800 páginas para desconstruir todos os mitos sobre a inferioridade da mulher em relação ao homem. A conclusão dela é que a ideia do que deve ser um homem e a ideia do que deve ser uma mulher tem pouquíssimo a ver com diferenças biológicas. Não são coisas naturais. Elas são coisas construídas pela sociedade e pelos papéis que a sociedade determina para cada um. E esses papéis, eles acabam não só determinando, mas também muitas vezes limitando as capacidades e as possibilidades de cada um, ou de cada uma. O mundo é machista? Quem é que aceita e acha certo mulher se aposentar 5 anos antes do homem, apesar de viver mais em média 7 anos que o homem? Quem é que aceita e acha certo o homem pagar a conta integral do restaurante? Quem é que acha que trocar pneu é tarefa de homem? Por aí começa o machismo de nossas ilustres feministas. Vamos por parte, né, gente? Mas essa é fácil. A questão da aposentadoria. Isso é uma forma da Previdência compensar pelas condições desiguais que as mulheres
enfrentam no mercado de trabalho. E por uma outra coisa mais importante, a mulher entrou no mercado de trabalho, mas isso não significa que ela agora não tem mais que fazer o trabalho dentro de casa, que ela não tem mais que cuidar da casa dos filhos. Então, ela tem uma dupla jornada. E essa aposentadoria mais cedo é uma forma de compensar isso. Você que está aí reclamando da aposentadoria mais cedo para as mulheres, por acaso você gasta o mesmo tempo que a sua mulher cuidando da casa, fazendo as tarefas domésticas? Não gasta, né? Então é por isso que a Previdência criou uma compensação para as mulheres e não para você. As outras coisas que você coloca, elas são ainda mais fáceis de rebater. A mulher feminista não quer que você pague a conta sozinha. A gente divide a conta. E a gente troca pneu e a gente aprende a fazer tudo mais que for necessário nessa vida. Ninguém precisa mais de homem para fazer essas coisas. Os homens, que na maioria dos casos, continuam insistindo a ter esses comportamentos, mais por uma questão de manter uma superioridade, um poder. Azar o seu, viu, amiga? Fico pensando na possibilidade de ver mulheres na construção civil ou descarregando caminhões, ou mesmo indo pra guerra. Olha, o mundo deve deixar de ser machista mesmo, começa a concordar com elas. Então, querido, as mulheres já fazem tudo isso aí que você falou e mais um pouco. E se não fazem mais, não é porque elas não querem não, é porque são profissões que são machistas e onde as mulheres têm dificuldade de ser aceitas, tá? A mulher nessas profissões também fica em risco. Em um ambiente dominado só por homens, o risco de violência sexual contra a mulher aumenta muito. E sobre a questão da guerra, gente, ninguém deveria ser obrigado a se alistar no exército se não quisesse. Nem homens, nem mulheres. E se uma mulher escolher, é a escolha dela. Ela pode fazer isso. Elas querem direitos iguais. Por causa disso, já invadiram os bares nas baladas para encherem a cara, sentarem-se de pernas abertas e arrotarem como os homens. E ainda acham que nesses lugares vão achar o homem ideal. Que falta de bom senso. Falta de bom senso é a sua, né? Você já parou para pensar que nenhuma dessas mulheres está minimamente interessada na sua opinião? O que a gente quer é o direito de poder se comportar como a gente bem entender, sem nenhum babaca, que nem você, vir falar pra gente que a gente tem que beber menos, que a gente tem que fechar a perna, que a gente não pode arrotar ou qualquer outra coisa. Isso é chato pra cacete. Já deu. Pra fechar com chave de ouro, a maior pérola que eu encontrei. A tal Juliana ficou revoltadinha. Pra ficar mais calminha, depois do cinema, aproveita e compra mais um sapato e mais uns 300 vidrinhos de esmalte de cores lindas. Querido, eu, assim como mais um monte de outras mulheres, dediquei vários anos da minha vida à minha educação, tenho um emprego legal, moro sozinha e ainda sou obrigada a ficar lendo um babaca que nem você dizer que mulher só se importa com sapato e com esmalte. Só tenho uma coisa pra te dizer: não estou disposta. Se você gostou do vídeo, assina o canal, deixe seus comentários aqui embaixo e fica ligado que a ideia é ter mais vídeos em breve. Vai lá no meu blog também, beachpopblog.com.